Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Cacau, Sotero, Alana, agente da passiva, mas hoje nós vamos trabalhar os exercícios. Já vimos a aula sobre agente da passiva, vimos as vozes verbais, né? As vozes do verbo. E vimos que os verbos, né, eles se apresentam dentro da oração em três vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz ativa, a Alana interpreta a aula, ela pratica a ação. Voz passiva, a aula foi interpretada, né, a aula passada pela Alana. Ela não praticou a ação. Mas, aliás, ela não é o sujeito, mas ela pratica a ação. O sujeito vira a aula, certo? E eu posso dizer que eu me cortei há pouco com o passador que estava quebrado. Brincadeira, ele não está quebrado, mas é só um exemplo. Então, quando nós praticamos a ação em nós mesmos, voz reflexiva. Quando nós sofremos ação, nós não, o sujeito sofre ação, voz passiva. Quando o sujeito pratica a ação, voz ativa, tá bom? O homem está imerso no mundo ao qual percebe. Olha só, eu destaquei ao qual. A palavra, né, no caso, o termo em negrito é um objeto direto preposicionado? É um objeto indireto? É um adjunto adverbial? Um agente da passiva ou um adjunto adnominal? Observem que eu tenho opções que podem confundir o candidato na hora da seleção. O único que eu não vou marcar aqui são letra A, os únicos, né? Letra A, porque não se trata de verbo, mundo, mundo é nome, objeto indireto também não. E adjunto adverbial, aí eu não vou falar nada. Uma dessas três aqui, eu não vou falar nada de adjunto adnominal, porque o adjunto adverbial também acompanha lá na hora da oração. Então, qual dessas aí é a alternativa certa? Ó, objeto direto preposicionado. A gente já viu esse assunto, eu já comentei. Nós temos o objeto direto, né? O mundo, é tipo assim, o mundo ao qual esse ao aí faz uma referência o homem está imerso no mundo e esse mundo aí ele percebe. Então é quando o verbo não precisa de um objeto, que no caso perceber, quem percebe, percebe alguma coisa. Mas na hora que eu faço essa construção, ao qual, eu preciso colocar aqui uma preposição. Aí eu chamo de objeto direto preposicionado, porque o contexto me leva, a gente faz uma aula sobre isso lá pela frente, tá bom? Tinha grande amor à humanidade. A humanidade está destacada. As ruas foram lavadas pela chuva. Ele é rico em virtudes. Os termos destacados são, respectivamente. Aí eu tenho a humanidade, pela chuva e em virtudes. Todos com preposição. Então, pode ser agente da passiva, pode ser adjunto adnominal, pode ser complemento nominal e pode ser ainda objeto indireto se eu tiver verbos. Não é assim? Então, quem tem amor, eu até já comentei essa questão, só que agora eu entro em agente da passiva, né? Pode ser complemento nominal, pode ser uma agente da passiva. O contexto é que vai me ensinar, é saber quando é um, quando é outro. Então, quem tem amor a alguma coisa, ou por alguma coisa. Então, cabe uma preposição. As ruas foram lavadas pela chuva. Ele é rico em virtudes. Tá certo? Então, aqui eu tenho um complemento nominal, amor a alguma coisa. Pela chuva é o agente da passiva, é aquele termo que pratica ação e não é o sujeito, né? As chuvas lavaram a rua, não é assim? As ruas, melhor dizendo. As chuvas, a chuva lavou as ruas. Mas do jeito que eu falei também estaria certo. As chuvas lavaram a rua ou lavaram as ruas. E aí, quando eu mudo para voz passiva, fica as ruas foram lavadas. Eu vou ter que ter um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Lavar, lavada, lavado. Comprar, dependendo do que, comprada, comprado. Falar, falada, falado. Aí é o que vai dizer sempre o contexto nesses ajustes aí na hora da nossa construção textual.
Assinale a análise do termo destacado. A terra era povoada de selvagens. Ah, eu posso ter um objeto direto? Não, porque se trata de um nome. Então, eu já descarto objetos. Mas pode ser um agente da passiva, pode ser um complemento nominal, pode ser um adjunto. Quem vai saber? É para que vocês saibam, é para que vocês aprendam, é para que vocês entendam e diferenciem. É importante diferenciar e identificar nas orações. O que nós temos? Agente da passiva. A terra era povoada. Só que aqui, ó, era verbo auxiliar, povoada, aqui o verbo no particípio, que eu falei que constitui nome, né? Então, ou então, os selvagens povoaram a terra, porque o verbo está no passado, era, né? Está no pretérito. E aí, é assim que a gente descobre se é agente da passiva, se é adjunta de nominal, se é complemento nominal, tá certo? Pode haver uma confusão, pode. A pessoa diz assim, ela é povoada. Povoada de quê? Aí, na hora, puxa o verbo no particípio, tem ação de nome, marca lá um complemento nominal. O raciocínio não estaria errado. Porém, não está certo. Gostaram? Não estaria errado, porém não está certo. Então, são situações que nos fazem confundir. Mas a atenção nos leva ao acerto. Passe as orações para a voz passiva e identifique a que classe de palavras pertence ao agente da passiva. Então, você vai botar assim, ó, os membros do júri deram a sentença. A sentença foi dada pelos membros do júri. Entenderam? Todos reconheceram o culpado. O culpado. Tananana. Os dois identificaram-no, quer dizer, identificaram alguém. Tananã, foi tananã. Gostaram do meu tananã? E aí, como é que fica, Lana? Tananã, tananã. Ha! Gostei? Gostaram? A Lana faz, como é, Lana? Tananã, tananã. Pois é. Quem se sentiu lesado fez a denúncia. Aí você vai falar, como é que eu vou passar isso para a voz passiva? Tananã, tananã. Gostou? Olha só. A sentença foi dada pelos membros. Aí eu identifico qual é a classe que pertence cada agente da passiva. Membros é substantivo. O culpado foi reconhecido por todos. Isso aqui, gente, é o resultado que eu falei, ó. Pega a oração e taranã, taranã. O culpado foi reconhecido por todos é pronome indefinido, tá? Ele foi identificado pelos dois é numeral, e a denúncia, ó, foi feita por quem se sentiu lesado. Vou voltar aqui, essa última aqui, ó. Quem se sentiu lesado fez a denúncia. A denúncia foi feita por quem se sentiu lesado. Só que quem se sentiu lesado é uma oração. Uma oração que está no lugar do agente da passiva, tá certo? Muito bem. Assinale as opções em que o termo em destaque tem a função de agente da passiva. Fácil demais. Fácil demais. A gente desfaz a oração e descobre. Ouvi a notícia pelo rádio. Agradeço-lhe pelo livro. Eu estou agradecendo a alguém por alguma coisa. Fica ligado aí. O espaço foi alugado para a festa. Gente, para é preposição, né? Pode ser. Tudo foi levado pela correnteza. E o livro foi lido pelo aluno. A pergunta é assinalar em que termo em destaque tem a função de agente da passiva. Parecidíssimo. O que você marcaria? O que você marcou? O que você marcou? Olha só. Eu tenho duas opções aqui, né? As opções. Tudo foi levado pela correnteza. A correnteza levou tudo. O livro foi lido pelo aluno. O aluno leu o livro. E, Cacau, e a letra C? Eu não tenho aqui foi alugado? Tem. Para a festa? Tem. Só que para a festa é uma finalidade. É um adjunto adverbial de finalidade. Muito parecido. Pode fazer alguém marcar também, mas não é não.
Tá certo? Aí eu tenho que conhecer os adjuntos adverbiais. Pode ser de lugar, de tempo, de modo. Viu? Viu como é fácil você errar? Parece uma incongruência, mas é verdade. Às vezes, se o aluno não prestar bem atenção, ele vai marcar errado. Aqui, ó, agradeço, olhei. Daí falei assim, agradeço, olhei o livro. Eu tenho um verbo transitivo indireto e direto, no caso, direto e indireto. Quem agradece, agradece a alguém. Agradeci a alguém, representado pelo li. Agradeci o quê? O livro que eu ganhei, tá aqui. A notícia, ouvi a notícia pelo rádio. Adjunto adverbial de modo, por onde eu ouvi a notícia. Ok? Muito bem. Agora aqui, ó. Em relação à oração, abaixo, julgue as alternativas, verdadeiras ou falsas. Este garoto leu o livro muito bem. Letra A. Na voz passiva, o sujeito seria o livro. E aí? Será que isso é verdade? Na voz ativa, livro é adjunto adnominal. Aqui, ó, o livro. Será que é? Aí eu tenho que analisar sintaticamente. Sujeito, predicado, ver o tipo de predicado, para ver se esta construção aqui, ó, tá certo. Na voz passiva, o agente da passiva seria este. E aí? Como é que essa frase ficaria na voz passiva? Na voz passiva, o agente seria este garoto, né? E na voz ativa, o sujeito é este garoto e o objeto direto é o livro. E aí, como é que fica? Qual delas é verdadeira? Qual delas é falsa? Analisa aí rapidinho e coloca V para verdadeiro, F para falso. Você pode usar aí o seu caderno, você pode anotar, você pode pensar, a resposta vai vir, mas tenta acertar. É errando também que se aprende, né? E aí? Vamos lá? Verdadeiro. Na voz passiva, o sujeito seria o livro. Aí seria assim, ó. O livro, na voz passiva, foi lido pelo garoto. Aí eu mudaria. Na voz ativa, livro adjunto adnominal, falso. Por quê? Leu o quê? O livro. Quem lê algo. Pode ser um jornal, uma revista, um livro, um e-mail, uma carta. É um complemento verbal, então é um objeto direto. Então, na voz ativa, livro não é adjunto adnominal, tá bom? Este é adjunto nominal, que acompanha garoto, que é sujeito. Na voz passiva, o agente da passiva seria este. O livro, né, foi lido pelo garoto, então não tem, né, não é agente da passiva. A agente da passiva seria pelo garoto. Na voz passiva, o agente da passiva seria este garoto, não este garoto, pelo garoto, por isso que não muda, né? Por este garoto. E na voz ativa, o sujeito é este garoto e o objeto direto é o livro. Eu acabei de falar, né, que não pode ser adjunto adnominal, porque o livro é o objeto. Beleza. Assinale o item que não apresenta agente da passiva. Todos os vizinhos foram acordados pelo barulho. Os alunos foram auxiliados pela professora. A enxurrada descia pela avenida com violência. A casa está cercada pelos policiais e a sala está cheia de gente. Como é que fica? Hã? Não lembra? Já esqueceu? Nossa. Aí, no caso, eu tenho que ver. Todos os vizinhos foram acordados, né? Então, foram acordados, eu tenho aqui o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio, né? Eu quero aqui não apresenta agente da passiva. Os alunos foram auxiliados pela professora. Então, verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio que é auxiliar, porque é o verbo auxiliar. Interessante. Pelo amor de Deus, não vão confundir. Verbo auxiliar é aquele que vai acompanhar o verbo principal. Nesse caso, o verbo principal é auxiliar. Entenderam? Eu auxilio, tu auxilias, ele auxilia. A enxurrada descia pela avenida com violência. Aí, o que eu acho? O que vocês acham? A casa está cercada pelos policiais. Os policiais cercam a casa. Isso não quer dizer que o verbo tem que estar todo o tempo no passado. A sala está cheia de agentes.
né? E aí, qual delas? É aqui, gente, ó. Pela avenida, ó. A enxurrada descia. Descia por onde? Pela avenida, pela rua, pelo rio que transbordou, enfim. Então, esse pela avenida é um adjunto adverbial de lugar. Entenderam? Adjunto adverbial de lugar. Mais uma questão. Assinale. Eu preciso voltar para vocês reverem as outras? Eu passei rápido? Então, aqui, foram acordados, né? Está cercada. Eu poderia dizer foi cercado, porque aqui está no presente, né? Foi cheia de gente. Estava cheia de gente. Eu tenho que ter um verbo auxiliar, tá bom? Opa. Destaque. Deixa eu ver. Assinale a análise correta do termo destacado. Então, de novo, a Terra era povoada de selvagens. A gente já viu esse slide com esse exemplo em 2 exercícios, em complemento nominal e no início dessa aula. E aqui está pedindo só esta oração, mas a gente já viu ela junto com outras para você classificar respectivamente. Então, olha só. A Terra era povoada de selvagens. Aqui eu tenho um objeto direto? Claro que não, porque eu tenho aqui um verbo de ligação, então não pode ser. Ou um verbo auxiliar, né? Quem sabe? Então, eu não, objeto direto, objeto indireto, não dá. Então, eu posso ter aqui, presta atenção, um verbo de ligação, não estou dizendo que é, eu estou dizendo que pode ser. Ou aqui um verbo auxiliar, mas um verbo no particípio. Então, já não posso marcar objeto direto e objeto indireto. Então, me sobram agente da passiva, complemento nominal e adjunto adverbial. Adjunto adverbial pode ser de modo, de lugar, de tempo, de dúvida, de instrumento. Que mais? Ele foi atingido pelo revólver. Aí eu posso confundir com adjunto adverbial de instrumento, viu como é que é o negócio? Então eu tenho aqui, ó, agente da passiva, povoada de selvagens. Os selvagens povoaram a terra, nós já vimos essa questão. Nona questão. Destaque de cada oração o sujeito e o agente da passiva. Você vai só destacar. Os direitos foram reivindicados pelos trabalhadores. Os trabalhadores reivindicaram os direitos. Então, trocando, né? Então, eu tenho sujeito e agente da passiva, sempre acompanhado da preposição. A palestra foi ministrada por ele. A fábula foi contada pela professora. Os réus foram orientados pelos advogados. Ele será acompanhado por mim. E aqui a gente quer que você destaque sujeito e agente da passiva. Vou conferir até 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 1 segundo para cada questão, tá? Não errei. Não é edição. É só para você ter um tempinho aí. Como fica? Olha só. Os direitos, bem aqui, ó. Os direitos pelos trabalhadores. Letra B. A palestra por ele, tá? A gente só tirou aqui a preposição porque você já sabe que ela acompanha. Letra C, ó. A fábula foi contada pela professora. Quem é o agente da passiva? Professora. Foi ela que contou a fábula, mas ela não é o sujeito. Os réus foram orientados pelos advogados, sujeito réus, os réus. Quem a orientou? Os advogados, que não é o sujeito, por isso que é agente da passiva. E a última, ele será acompanhado por mim, sujeito ele. Quem é que vai acompanhá-lo? Eu. Só que eu não vou dizer assim, será acompanhado por eu, será acompanhado por mim, tá bom? Por isso que na novela O Cravo e a Rosa, que está repetindo, passa à tarde, eles falam assim, de eu, de minha pessoa. Porque aquela novela é uma novela de época, né, baseada numa obra literária. E as pessoas falavam, né, mas de forma erudita, por mim, tal. E aqui, para finalizar, horóscopo. É possível que você esteja inclinado a agir com tolerância e paciência, movido pela vontade de proporcionar o bem-estar. É tempo de se colocar no lugar do outro e compreender suas necessidades. Qual o papel sintático do termo sublinhado? Pela vontade. É objeto indireto, adjunto adverbial, complemento nominal, predicativo ou agente da passiva? Agente da passiva, movido pela vontade de proporcionar, tá certo? É possível que você esteja inclinado, esteja inclinado pela vontade de
proporcionar, tá? É um contexto que faz a gente fazer essa análise. Inclinado a agir com tolerância, paciência e movido pela vontade de proporcionar bem-estar. A gente está passiva? Será que é, gente? Pegadinha. Isso aqui não é movido. Movido pela vontade de proporcionar. É complemento nominal. Compliquei?